Eu preciso saber de todos os segmentos de RH para ser consultora? Meu nome é Elisandra D'Amato, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma empresa, uma consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Não, você não precisa necessariamente saber de todos os segmentos de RH para ser consultora. Por quê? Porque você que vai definir o seu portfólio de serviços, né? Você que vai definir quais são os serviços que você vai oferecer para as empresas. Qual é a sua especialidade? E aí você sim pode colocar ali vários serviços, ou você pode selecionar 1, 2, 3, que estão dentro da sua zona mais confortável inicialmente. E aí eu quero fazer uma distinção aqui muito importante entre começo e continuidade, tudo bem? Para começar, você não precisa ter aí o conhecimento de todos os segmentos de RH para ser consultora, ok? Agora, para que você tenha uma continuidade a longo prazo que seja melhor para sua consultoria, eu sugiro que você comece com os serviços que você tem ali no seu conhecimento, né? E que você já estude outras possibilidades de inclusão de outros serviços nesse meio tempo, né, da sua vida útil de empresária, para que chegue um momento que seu portfólio de serviços tenha uma variedade, né, de tantos serviços que são chamados de porta de entrada, que são serviços mais fáceis, né? São serviços mais simples de conseguir convencer a empresa de que ela precisa, porque são serviços mais rápidos de serem implantados, o resultado ele é visto com mais rapidez. São serviços mais conhecidos pelas empresas de uma maneira geral, serviços mais baratos, né? Se a gente for olhar proporcionalmente a um portfólio inteiro, são os serviços mais acessíveis, né? Para que a empresa pague. E são serviços que permitem com que as empresas te conheçam. Então, antes dela conseguir fechar um contrato ali com você, por exemplo, de um plano de cargos e salários, e pagar por esse contrato 20, 30 mil reais, ele vai primeiro querer te conhecer, né? Porque para eu dar esse passo de pagar um serviço que ele leva mais tempo e que ele é mais caro, eu preciso confiar muito no trabalho desse consultor. Então, começar pelos serviços de porta de entrada é muito bacana porque permite com que a empresa te conheça. Então, ela vai conhecer o seu trabalho, a sua seriedade, a forma com que você lida com as coisas, a assertividade do que você faz, o conhecimento que você transparece com o que você faz, o resultado que você se preocupa em gerar, o seu atendimento, né, a sua credibilidade. Isso tudo vai ser demonstrado por esse serviço de porta de entrada. E depois é muito importante sim que você tenha esse momento de aumentar o seu portfólio de serviços para incluir esses serviços que são mais profundos, com um relacionamento maior com o seu cliente e de ticket mais alto. Por quê? Porque a gente tem que pensar numa continuidade de negócio. Se a gente fica só com serviços de porta de entrada, a gente precisa sempre ter muito cliente para conseguir aumentar o nosso faturamento. Então, a gente precisa sempre estar atrás de clientes novos para aumentar a nossa carteira de cliente para poder faturar mais. Sendo que, quando a gente tem aqui os serviços de porta de entrada, a gente faz com que as empresas nos conheçam, então a gente já capta ali alguns clientes, né, uma quantidade X de clientes. Eu consigo fidelizar esses mesmos clientes, fazer com que esses clientes, que foram clientes de um serviço de porta de entrada, eles comprem de mim outros serviços mais profundos e mais caros. E aí eu tenho aqui então a possibilidade de aumentar o meu faturamento sem necessariamente conseguir mais clientes, somente oferecendo serviços diferentes, mais completos e mais profundos e de ticket mais alto para esses mesmos clientes que eu já tenho. Então, entra aí muito na fidelização do cliente, tá? E aí, quando eu tenho essa variedade no meu portfólio de serviços, eu consigo, então, chegar em um patamar ali da minha consultoria, chegar em um momento de maturidade do meu negócio, onde eu posso, inclusive, trabalhar menos, ganhando mais.
Por quê? Porque eu posso pegar menos projetos mais caros, entende? Então eu posso aprofundar em um projeto que já tem ali um cronograma de etapas e tudo mais, ao invés de ficar pegando vários serviços de porta de entrada que tem início, meio e fim muito rápidos. E eu fico nesse deslocamento de atenção entre um cliente e outro. Isso me gasta muita energia, tá? E é sim importante para começar, mas eu preciso pensar nessa continuidade do meu negócio. E eu aqui quero que você tenha um negócio próspero a longo prazo. Então eu quero pensar sim no melhor para você a longo prazo. Existe sempre um começo, mas existe um plano de continuidade. E para isso você pode sim começar com serviços porta de entrada, por exemplo, recrutamento e seleção, diagnóstico organizacional, avaliação de perfil, descrição de cargo, mapeamento de competências, são serviços porta de entrada. E depois você precisa ir atrás de conhecimento, de estudo, para inserir no seu portfólio de serviços outros serviços que vão ser fidelizadores aí dos seus clientes e também, quem sabe, né, você consiga fechar um cliente de cara já com esses serviços. É mais raro, mas acontece, tá? Já aconteceu comigo, acontece. Porque às vezes você vai ter teve uma indicação, então esse cliente já teve uma indicação sua, ele já confia no seu trabalho e a demanda já é essa. Então pode ser sim que você comece já por esses serviços dentro de um cliente, que são plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, remuneração variável, enfim, todos esses serviços que você pode oferecer aqui também para eles a longo prazo, tudo bem?